Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou o Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. E hoje a gente recebe o meu irmão, mestre em filosofia, punk, capoeirista e designer de camisetas, Eduardo Ferraz Franco. Esse é o nosso episódio número 7 e hoje falamos sobre filosofia como modo de vida. Se você não conhece ainda o nosso site, você pode visitar o filosofiapop.com.br e deixar o seu comentário, ou pode também enviar um e-mail para contato@filosofiapop.com.br. Obrigado aos ouvintes Marcos Ramon, do Ficções, e Emerson Carvalho por deixarem seus comentários no iTunes. No Filosofia Pop, a gente pretende conversar sobre temas filosóficos em uma linguagem acessível. A ideia é usar também referências culturais, como músicas ou programas de TV ou filmes, para ilustrar alguns conceitos, dialogar com coisas mais próximas da gente e aproximar as ideias. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, nós estaremos aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre filosofia como modo de vida. No programa de hoje a gente vai receber alguém que já é de casa, que eu estou recebendo o meu irmão Eduardo Ferraz Franco. Peço para você para se apresentar, falar com o pessoal que não te conhece. Quem é você e o que você faz? Bom, meu nome é Eduardo, sou irmão do Murilo, também fui aluno do Marcos, né? Foi meu professor de História no ensino médio. Estudo filosofia também, né? Fiz graduação em filosofia, fiz mestrado em filosofia também, sobre Schopenhauer, e também faço outras coisas, participo do movimento punk, né, como um indivíduo ativo aí na contracultura punk. Trabalho com serigrafia, vendo camisetas com mensagens filosóficas e libertárias. E também uma série de outras coisas aí, sempre tentando aprender alguma coisa. Pratico capoeira Angola também, como uma filosofia de vida, eu imagino, né, eu penso assim. E é isso. A nossa conversa de hoje vai ser sobre a filosofia como um modo de vida. Eu começo perguntando para o Eduardo se é possível encarar a filosofia como modo de vida hoje em dia. Creio que sim, é possível, mas não é algo normal, né? Algo como exceção, e acho que não é algo também regulamentado pelo Estado, pelo Ministério da Educação, né? Não se tem um curso de filosofia como modo de vida, né? Acho que a academia, as universidades, elas nos ensinam a erudição, né? Nos ensina a decorar, aprender sobre um passado filosófico, mas não ensina a viver filosofia, né? Como a gente teve na Grécia Antiga, já foi dito em alguns programas aqui que eu andei escutando aí, que na Grécia Antiga a filosofia era encarada como um modo de vida, né? Como um cotidiano, e creio que ainda se pode viver dessa forma atualmente, mas esse modo de vida está mais nas contraculturas, né? Não se encontra como um modo de vida comum. E você encara hoje ferramentas assim, para viver a filosofia, como assim, algumas ferramentas hoje em dia que você participa da cultura punk, da capoeira? Você acha que isso também é uma forma de filosofar na vida ou não? Para mim, o punk principalmente, né, que eu vivo há mais tempo, né, e a capoeira também, eu tenho encarado isso no momento, é um instrumento de educação, né, muito grande, assim, acho que tem não diria um método, né? Tem uma fórmula, uma forma de se relacionar entre seres humanos que leva a uma formação humana muito grande, né? O questionamento que se tem, a necessidade de se tomar responsabilidades, né? De ser um sujeito ativo, participante da cultura, e todo o nosso modo de vida mesmo, os questionamentos que essas culturas fazem, creio que isso pode ser encarado como um modo de vida, né? Sim. E o que você acha, Marcos, encarar essa filosofia assim como modo de vida hoje em dia? Acho que dá sim pra pensar a filosofia como modo de vida, mas você fica bem na encruzilhada entre ser profeta e ser, vamos dizer, professor quando você está pensando em academia. Essa ideia de filosofia como modo de vida, quando você pensa na Grécia Antiga, você tinha vários exercícios espirituais para aprender a viver esse modo de vida. E a ideia de filosofia como modo de vida vai bem até o cristianismo, que o cristianismo vai te dizer que só existe um modo de vida verdadeiro, que é o modo de vida cristão. Então a filosofia como modo de vida, se você for um cara mais dogmático, você vai falar toda vez que você entra na igreja, você aprende a filosofia como modo de vida. Você aprende a fazer oração para fazer exercício para entrar no modo de vida correto. Se você tem tentar ter uma visão não dogmática, isso é muito difícil, mesmo para as perspectivas de contracultura. Eu acho que essa ideia de ser profeta é um grande dilema, né? Profetizar um modo de vida, encarnar um modo de vida. Acaba sendo um dilema que o Eduardo pode falar mais
sobre isso. Eu queria até que ele falasse mais sobre isso, porque aquela história de você se autocriar e não querer que o outro te imite, né? Cada um construir sua autocriação. Isso, por um lado, é uma retórica muito forte, e por outro lado você pergunta, é possível? Acho que é justamente fugindo do dogmatismo, né? De você estar se criando como indivíduo, né? Tá conhecendo suas aptidões, né? E buscando intimamente, né? Se conhecer aquilo que você tem como potencialidade, como quesitos a se desenvolver através de um trabalho de si mesmo, de um acesso, de uma forma de autoeducação que acho que vem, né? Esse modo de vida filosófico na contemporaneidade, né? Que é justamente você não seguir um padrão comportamental, o padrão dominante comportamental, mas se dar um padrão, né? Não profetizar esse padrão, né? Não querer que esse modo de vida seja o modo que as pessoas adotem, e também não comprar cartilhas prontas, né? Mas buscar conhecer o seu íntimo, né? Desenvolver aquilo que você é. Dessa forma que eu imagino que essas filosofias podem nos ajudar cotidianamente, né? Como a arte de bem viver. Nessa história também o punk entra muito como uma ferramenta assim, que eu acho que deve ser importante, né? Como questionamento. Que o punk é muito questionador também, né? Sua origem. O que é o punk? Fala pra gente aí, que eu acho que a maioria das pessoas conhece o punk só como a música mesmo, punk, e não conhece do pensamento punk. Bom, o punk é uma filosofia e ao mesmo tempo ela não é uma filosofia com um princípio só, né? Que é o faça você mesmo, né? Então, a partir dessa frase que a gente deriva todo o nosso modo de ser, né? A gente tem uma contracultura, né? O modo como os punks se expressaram desde dos anos 70 para cá, e daí cada indivíduo se conhecendo, buscando se formar como indivíduo punk, ele forma para si a filosofia de vida, a sua filosofia, né? Então, assim, não tem muito o que falar sobre o que é o punk, né? O punk é o que eu me formo, como eu vejo o mundo, como eu questiono os valores a partir da tomada de responsabilidade, né? De eu buscar fazer por mim mesmo. Então eu não posso esperar nada do punk, porque o punk não me dá nada, ele apenas me tira tudo, né? Me coloca uma dúvida hiperbólica como aquela do Descartes e não apresenta nada de concreto, né? Então você tem que se construir, você tem que vir e buscar isso dentro de você. E acho que é esse vazio que o punk nos dá, como nos joga, que não nos faz pessoas pensantes, né? Pessoas críticas e que buscam construir tudo do nada, né? Sem o auxílio da sociedade, da mídia, da burguesia, porque a gente percebe que isso tudo é uma aparência, né? É um nada, né? Buscamos fazer nós mesmos a nossa filosofia cotidianamente, né? Cada indivíduo da sua forma também. Você, quando você fez o seu mestrado, você estudou Schopenhauer. Sim. E ele te ajuda nessa maneira sua de encarar a vida de uma maneira diferente? O que você acha sobre isso? Desde que eu comecei a estudar filosofia, para mim tá muito interligado essas coisas todas, né? Filosofia, o punk e meu indivíduo. Eu acho que eu comecei a estudar filosofia a partir de eu conhecer o movimento punk e, a princípio, pensar, ter a informação de que o punk era anarquista, e eu começar a ler livros anarquistas e ver que os livros anarquistas falavam muito de filosofia. Eu fui atrás saber o que era filosofia, e eu queria me aprofundar em anarquismo para me tornar um punk mais coerente, né? E aí, quando eu entrei na universidade, eu ainda consegui, né? Estudei um pouco de anarquismo com a professora Helena lá, mas logo eu percebi que o anarquismo também era raso, né? Não trazia as perguntas mesmo pro íntimo do ser, né? Não levava o questionamento ao extremo. Ele apresentava uma crítica política, uma proposta política, mas ainda, para mim, mantinha vários problemas, né? O sofrimento no mundo continuava, a opressão, a desigualdade, o egoísmo não se muda apenas com a transformação política, né? E eu tive conhecimento com pensadores do campo mais da ética, indo mais para o lado mais pessimista e niilista, né? E foi quando eu tive contato com Nietzsche e Schopenhauer. Nietzsche mais na graduação e, posteriormente, Schopenhauer, que eu fui entrar no mestrado.
que a princípio o meu trabalho era sobre filosofia marginal, né? Que foi o tema do projeto que eu entrei no mestrado, que eu queria discutir justamente isso, né? Desacreditando que o filósofo seria aquele que está dentro da academia, que apenas se educa para destilar erudição mesmo, eu acho, né? Para demonstrar uma gama de conhecimentos, mas que não vive aquilo, não experiencia todos aqueles questionamentos, né? E o Schopenhauer trazia muito isso nas críticas dele à filosofia universitária, e eu via isso muito no punk, né? Que eu vi o punk, vejo ainda, né, o punk como indivíduos questionadores e que buscam experimentar aquilo, experienciar até o limite, né? Aqueles questionamentos que ele se propõe, né? Então, a princípio, o meu projeto era sobre a filosofia marginal em Schopenhauer, né? Mas a questão da relação entre seres humanos e animais me chamou muita atenção também em Schopenhauer, por ele trazer essa questão também, né, de aproximar mesmo o ser humano. É um animal, é um ser que quer e quer se satisfazer, enquanto ele quer, ele é egoísta, ele causa sofrimento, e o mundo é um mundo de sofrimento porque as pessoas querem, os animais querem, ou os vegetais querem, o ser humano quer mais que todos e por isso é muito destrutivo. Então, aí eu fui mais para essa questão animal, que também dentro do punk me chama muita atenção, né? Porque o punk também traz esse questionamento do ser humano se colocar, né, como o egocêntrico, o centro do mundo, e todas os outros seres estarem a serviço dele, né? Estarem para usufruto humano. Então são questionamentos que estão presentes tanto no punk como na filosofia de Schopenhauer. E acho que na minha formação pessoal enquanto punk é fundamental esse estudo que eu fiz sobre os animais em Schopenhauer. Tem uma questão que eu acho importante de colocar junto. Eu queria que o Eduardo falasse um pouco sobre a experiência dele como professor. Até que ele relatou num artigo, eu só tive acesso do artigo dele porque ele escreveu, né? Apesar da experiência ser mais importante, no caso da filosofia, mesmo como modo de vida, o fato de escrever, você traz a possibilidade de outras pessoas acompanharem suas experiências, né? Então ele escreveu um capítulo de um livro falando da experiência dele tentando aplicar Schopenhauer na sala de aula, né? Eu achei muito interessante, até citei ele num concurso. Eu não passei não, Eduardo, mas... Desesperado. Eu citei minhas fontes primárias, mas eu acho bem interessante, porque na verdade eu contrapus a sua experiência de tentar construir uma didática com Schopenhauer com o professor Silvio Galo, que inventou uma metodologia com o Gilles Deleuze, né? É a contradição em termos. Você criar uma metodologia a partir de Gilles Deleuze, né? Mas eu acho mais interessante que você fale um pouco sobre como você tentou levar a experiência mais radical para a sala de aula. Acho que foi uma tentativa de um exercício de liberdade, né? De livre pensamento, né? A gente primeiro saía da sala de aula, né? Ia se reunir no exterior da escola, num lugar mais agradável, e ia ler aforismos e conversar sobre a vida, né? Como aquela filosofia tinha relação direta com nossas vidas, com o nosso ser. E daí os estudantes começaram a ensaiar aforismos também, né? Perceber que é um modo de escrita íntimo, né? Que a filosofia não é aquele monstro inacessível que apenas os grandes gênios conseguem escrever, né? Que um desabafo, às vezes, é um aforismo filosófico, né? Então, dessa forma, acho que aproximou mais os estudantes da filosofia, né? Perceber que os filósofos são seres humanos que vivem problemas humanos e estão pensando nesses problemas e conseguem, hora ou outra, sistematizar em textos, né? Em aforismos. Essa história da filosofia como modo de vida, a gente já sabe que vem de muito antes na história da filosofia, né? Você conhece outras escolas que te influenciaram também nessa forma de pensar? Como já falei de Schopenhauer, né? Mas a coisa acho que remonta a bem anterior, né? Acho que é comum, né, a gente que está no movimento punk, de vincular o punk com o anarquismo, né? Mas pesquisando sobre a filosofia marginal como a filosofia como um modo de vida, né, em contraposição ao modo de vida social, isso se remonta, acho que é o período helenístico ali, né? Já não sei se antes, acho que a gente pode citar Sócrates também como um filósofo que viveu à margem, né? Mas na helenística é um período de decadência da cultura grega, né? Em que a realização social, né, como um cidadão se tornou cada vez mais impossível, né? O consumismo estava elevado, o egoísmo muito exacerbado, e as filosofias foram cada vez se tornando mais fúteis, né?
em contraposição a isso surgiram algumas escolas de filosofia que elas não tinham a proposta de uma transformação, acho que social, né, da cultura grega como um todo, mas de buscar modos de vida à margem, né, alternativos ao modo de vida dominante e encontrar a sua realização, suas respostas a partir desse modo de vida alternativo, né? Eu destacaria a filosofia cínica e a filosofia epicurista, sendo que nesse período a gente tem também as filosofias como o cinismo também, acho que surge dessa época com Pirro, e o estoicismo, né, que também talvez descenda do cinismo. Então eu penso essas filosofias como um contraponto, né, à vida social, como o cidadão respeitador de regras, mas esses filósofos botam questionamento a isso. O cinismo vem de modo bem mais individual, né? O filósofo Antístenes é considerado o primeiro filósofo cínico, né? Era um discípulo de Sócrates, conviveu com ele, teve algum sucesso na investigação lógica, mas logo percebeu que, através da lógica, que a verdade não existia. E se A é A, isso não precisa ser dito. E se A é B, B não é A, então isso é falso. Então, para ele, não há possibilidade de nenhum conhecimento e a filosofia é uma furada. Então, a partir disso, ele abandona tudo e vai tentar viver uma vida virtuosa, né? Vai viver nas ruas de modo simples e começa a se espelhar no modo de vida animal mesmo. Daí surge a filosofia cínica. Essa filosofia que surge, né, dessa própria negação da possibilidade da filosofia como uma afirmação de verdades, né, como uma profecia, talvez, né, como a eleição de um modo de vida desejável leva a um modo de vida, né, leva a uma outra filosofia que também é positiva, no sentido de que ela é a negação dos valores que são buscados normalmente no social, e aí ela passa a ser a afirmação de outros valores, né? Os valores da simplicidade, da necessidade mínima, né? De coisas para sobrevivência, né? De conforto, de luxo, e a busca cada vez mais por uma virtude, né? Por você estar preparado para pessoalmente encarar a vida, você e o mundo, né? Sem nenhum escudo. Acho que é mais ou menos, principalmente, essa lição que o cinismo traz. O Antístenes bota um manto azul, a única vestimenta dele, um cajado, e vai para as ruas e ali na porta do ginásio passa a questionar e ensinar filosofia, né? Daí vem Diógenes Sinop, talvez o maior filósofo cínico já conhecido, foi discípulo do Antístenes e que vivia como um cão, né? Daí o apelido cínico. Alguns remontam do nome do ginásio onde Antístenes ensinava, ou do modo de vida desses dois primeiros cínicos, né, que era um modo de vida de cão, acompanhados de cães e se espelhando mesmo nesse modo de vida, por perceber que esses animais não sofrem demasiadamente com as carências e conseguem manter sua virtude e bater de frente com os sofrimentos do mundo mesmo enfrentando as carências. Outra filosofia também, que acho que desse mesmo período, seria o epicurismo, que também, né, como questionamento a essa vida social grega falida, né, que se tornou banalizada com a expansão desse período, né, que Alexandre o Grande tentou expandir a cultura grega para todo lado, e ao mesmo tempo ela se tornou dogmática e superficial, foi se tornando caricata demais. Então, Epicuro funda uma escola num terreno dele com métodos totalmente fora do convencional, né? Ao invés de ensinar em sala de aula com uma metodologia toda definida, ele passa a ensinar de modo cotidiano, né? Os alunos ali da sua escola, todos convivem juntos, fazem os trabalhos diários da casa, o plantio, a coleta, tudo mantém sua subsistência, e durante esses períodos de convivência, principalmente nos períodos de refeição, né, que é um espaço para muita troca de ideia, a filosofia epicurista é repassada. Então se vê uma filosofia como um modo constante de formação, né? Você não está ali na sala de aula para aprender alguns conhecimentos que estão desligados da sua vida. A filosofia ela é feita cotidianamente a partir de um grupo que está trabalhando junto, desenvolvendo junto a sua subsistência, e ao mesmo tempo pessoas de várias idades também, com várias formações filosóficas se convivendo e se formando junto
E acho que é muito interessante esse método de ensino, né, dentro da escola epicurista, que eu penso que se reflete no movimento punk e na capoeira Angola, né, que eu trago também como exemplo de filosofias como modo de vida hoje, né, que tem também nessa coisa da relação humana, né, do mestre com seus alunos de várias idades, todos se fazendo um trabalho coletivo ali, que o resultado desse trabalho é a formação de pessoas, né, pessoas prontas para encarar a vida como um todo, né. Acho que o epicurismo trazia essa questão, né, dessa formação, dessa vida como uma formação, a partir do prazer da amizade, da relação, da festa, né, que também tem muito na capoeira. Sim, eu tendo a aproximar mais o punk do cinismo, que é uma coisa mais individual, né, você perceber que aquele mundo social é uma aparência, você se afasta dessas necessidades e busca, a partir do trabalho de si, a partir da ascese, estar preparado para lidar sozinho com o mundo, mas ao mesmo tempo tem a questão do grupo também, né, que é uma contracultura coletiva, que em certos momentos também beira um pouco esse epicurismo, né, essa formação coletiva com pessoas de diversas experiências, diversas vivências, trocando essas experiências. E a capoeira Angola, que eu já falei, né, a sua proximidade que eu vejo com esse modo de vida epicurista. Só não falar demais pra não fugir muito da ortodoxia. Você tá aqui hoje pra fugir da ortodoxia. Tanto do lado da capoeira como da filosofia. Tem mestres que podem observar. Você quer fazer alguma pergunta aí, Marcos? Eu queria citar um filósofo, estava procurando o nome dele aqui, porque tem um filósofo punk, acho que na Finlândia. Eu acho interessante porque esse questionamento, ele não deixa de fazer esse questionamento dentro da academia, mas ele faz isso até na forma de apresentação dele, né? Sempre ele se apresenta com roupas que não seriam usuais, por exemplo. Ele tem que apresentar-se com um terno lá para dar aula, ele coloca um terno todo colorido. Mesmo assim, o trabalho escrito dele acaba sendo muito filosofia analítica, né? Então, não importa tanto o fato de ser filosofia analítica ou não, importa mais a postura dele, de fazer por ele mesmo, de ter as posições dele e tal. Eu fico curioso para saber se o Eduardo acha que é possível fazer essa combinação assim, porque de todo jeito ele, apesar de ter essa perspectiva, eu não sei se a gente pode falar que é comunitarista, se ele aceitar qualquer definição desse jeito. Todas essas perspectivas antigas acabavam criando comunidades em separado, né? Eu não sei se ele acha que cabe falar em comunitarismo para a perspectiva de punk hoje, ou se é possível entrar e sair desses esquemas, né? Se é possível fazer filosofia na academia de alguma forma ainda. Eu acho que tem o punk acaba também, né, criando uma comunidade alternativa, acho que no Brasil, principalmente desde os anos 90, né? Na Europa, desde os anos 80 até 70, o punk se organiza muito em comunidades, né? Sempre busca manter moradias coletivas, né? Sejam as casas ocupadas ou seja espaços aí que os punks conseguem e gerem em coletivo, né? Sempre acaba, né, as pessoas se reunindo até para se fortalecer, né? Perante ao mundo que ele é o diferente ali, né? Então acaba surgindo mesmo essa perspectiva comunitarista, né? De se criar comunidades de resistência a esse mundo em que a gente não concorda muito. A questão da academia, acho que aqui no Brasil eu também conheço, né, alguns punks que dão aula na universidade. A gente tem Campina Grande, tem um rapaz vocalista da CUSP, em Natal, o Renato Maia também, até o Diego, meu colega que faz doutorado na UNB. Cada um tem sua postura, né? Não sou eu para julgar como cada indivíduo escolhe seguir sua postura e a sua coerência, né? Acho que o legal tá nisso, né? Todo mundo tem liberdade para se formar e fazer suas escolhas, né? Eu tô aqui com o livro A Filosofia do Punk também, do Craig O'Hara, que, se não me engano, foi escrito para um curso universitário nos Estados Unidos. Eu acho que dá para se dialogar, né? Para se manter a filosofia acadêmica, manter uma vida ativa dentro da filosofia universitária e, ao mesmo tempo, levar a filosofia como cotidiano, como uma vida. Mas eu acho que essa filosofia cotidiana ela tá mais fora da universidade, né? Talvez o recado que eu penso assim, né, que teria que ser dado para os gestores das universidades é que falta vida ali, né? Falta as pessoas experimentarem
aquelas teorias que estão sendo discutidas e analisadas com tanto rigor. E acho que fora a gente tem manifestações culturais que nos levam a essas experiências, né? Mas tem a questão de que a universidade é um órgão estatal, né? Aí eu aproximo do Schopenhauer de novo, né, sobre a filosofia universitária, um ensaio que ele escreveu no Sparega e Paralipomena, em que ele afirma que a filosofia não precisa da universidade para ser filosofia, né? Que aqueles que têm uma queda pela filosofia vão descobrir a filosofia independente de cursar uma universidade ou não, e que quando a filosofia se dá pela universidade, ela não tem alternativa de ser uma filosofia livre, né? Porque ela não pode ferir alguns quesitos de conduta lá, né? Essa é a parte mais polêmica, porque aí o punk se aproxima da perspectiva de você ser autodidata, né? E o próprio Eduardo, ele tem toda essa formação acadêmica, que acaba sendo, se a gente for pensar em filosofia como modo de vida também, os textos podem servir para você se moldar também, né? Você tem uma disciplina mental toda em torno disso. Aí eu vou apelar, assim, hoje em dia, para a gente pensar em quem é autodidata, a gente tem como autodidata o Olavo de Carvalho, né? Então eu fico pensando assim, esses dias eu estava dando aula e um aluno me perguntou assim, para ser reconhecido como filósofo, tem que fazer academia? Aí eu falei, dentro da academia, precisa fazer academia, não tem muito jeito. Aí ele falou, mas a filosofia não é de todo mundo não é naturalmente filósofo. Eu falei que todo mundo talvez tenha questões filosóficas, mas essa complexidade... Porque eu lembro quando você falou dos aforismos dos seus alunos, o seu julgamento dos aforismos também foi bem severo, né? O resultado, assim... Tão satisfatório, né? Pois é, então eu não sei até que ponto na filosofia antiga os textos serviam como exercícios espirituais para você fazer essa accese, para chegar a um nível de profundidade. Você já fez toda essa accese, você leu todos os textos e fez todo um percurso. Falta muito. Mas falta muito porque você quer mais. Mas você já está falando como um mestre, né? Você não está falando como um leigo. Não adianta se esconder mais e falar assim, eu não tenho formação, que você tem formação acadêmica de sobra. Mas dentro do movimento punk mesmo, eu conheço vários indivíduos, pessoas mais velhas que eu, que têm uma formação livre, né, uma livre formação, são autodidatas e que têm um conhecimento filosófico muito grande, acho que escrevem, às vezes, questões muito mais profundas do que o que eu escrevo. Acho que como um modo de formação pessoal onde está, como se diz, compilado todo o conhecimento humano que se salvou, né, que as inquisições não destruíram. O que esse conhecimento está compilado na universidade, né? Se a gente quiser ter acesso para ele, o melhor lugar acaba sendo a universidade. Não tem como a gente aprender um conhecimento se a gente não for onde ele está, né? E mesmo que ele venha lá recortado pelos currículos de lá, a gente também consegue, né, driblar isso e buscar uma formação individual, né, e diferente da que do modo que é orientada as coisas, para buscar uma formação individual alternativa, né, eu acho. Então, quase todo filósofo criativo vai ter que ser punk em algum momento. Se ele não for punk, ele não vai ser criativo. Não necessariamente vai ser punk, né? Porque também nem todo punk é criativo. Acho que isso vai mais de individualidade mesmo, né? O fazer filosofia, não é todo mundo que, tendo todos os instrumentos na mão, vai construir uma filosofia, né? Vai do modo como cada individualidade se coloca, né? O curso de filosofia é um curso de formar filósofos em massa, né? E por isso se formam vários especialistas, várias pessoas que entendem sobre filosofia, mas que às vezes não vivenciam a filosofia. Eu acho que talvez vá do modo como cada um faça, né, seus cursos, faça suas buscas, para que aquilo se toque na vida, né? Toque no íntimo do ser. O mais importante nesse caso é você ser questionador, né? Claro, acho que não é? Independente de qual contracultura você segue ou participa, né? O que eu tô querendo dizer é que essas contraculturas promovem questionamentos que podem suscitar o questionamento filosófico em algumas pessoas, né? Mas outras pessoas passam por aquela experiência e têm outros, sei lá, um toque mais artístico, outro mais científico. Acho que até o próprio Schopenhauer fala muito sobre isso, né? A vivência da contemplação do uno, né? Uma vivência de fuga, se apartar da vontade,
no momento que pode estar acessível para todas as pessoas, mas apenas quem tem um estilo filosófico de ver o mundo é que vai construir uma filosofia a partir disso. Queria ler um trechinho aqui do Schopenhauer que ele define a filosofia, e acho que tem um pouco a ver com isso que a gente está falando. Pois a filosofia não é igreja nem religião. A filosofia é um cantinho no mundo só acessível a poucos, onde a verdade, em toda parte sempre odiada e perseguida, uma vez livre de toda pressão e coerção, deve como que celebrar suas saturnais, em que também o escravo pode falar livremente, ter até prerrogativas e a última palavra. Ela é o cantinho onde a verdade deve dominar absolutamente sozinha, nada admitindo a seu lado. É isso, né? Acho que a filosofia é o lugar da busca livre, né? Pela verdade, pela solução das suas questões íntimas, né? E aí tem a questão da escrita, né? Que na Grécia Antiga, acho que nem toda a filosofia era escrita, né? Acho que talvez começou mais com Platão isso, eu não sei exatamente, né? Mas creio que Platão e Aristóteles começaram a sistematizar mais as coisas por causa das aulas que eles davam, mas a história da filosofia se construiu pela escrita, né, a partir disso, e acho que se a gente quiser continuar mantendo a filosofia viva, a gente tem que adotar, né, essa especificidade, esse modo de linguagem que a filosofia, não como o único modo de linguagem filosófica, mas como um importante modo de conservação dos pensamentos filosóficos. Então eu penso, né, que mesmo acompanhado desse modo de vida, numa busca cotidiana por máximas, né, filosóficas na sua conduta, como prudência mesmo, né, a filosofia para te ajudar a se situar no mundo, mas mesmo assim acho bastante importante a gente conceituar isso e escrever filosoficamente, né, acho que talvez seja meu lado mais acadêmico, né, foi o que eu aprendi na universidade, que essa é a especificidade da filosofia e eu preciso defender isso para defender a existência dessa cultura, né, como eu defendo a contracultura punk no seu modo radical, né, e cru, que é mantendo seus elementos assim como eram desde o início, a música simples, os fanzines ou zines distribuídos por correspondência, os contatos por correspondência, as trocas de informação pelos points. Da mesma forma, eu acho que a filosofia ela tem suas características que têm que ser mantidas para a gente ter essa cultura, né, como para ela não se dissolver em tudo, né, tudo ser filosofia. Não, filosofia se tornou para a gente aí esse modo de expressar, de se escrever ideias através da conceituação, né, e acho que a gente tem que, mesmo abrindo, experimentando outros modos de sentir a filosofia, sempre voltar e sistematizar isso em uma escrita. Então, quer dizer que você é um punk conservador, então você quer manter o punk como era nas raízes. Eu acho que toda cultura ela tem as coisas que tem que ser conservada, né? Mesmo para destruir estruturas, eu acho que a gente tem que ter algumas identidades, algum modo de se orientar, né? Acho que o punk se pôs como uma cultura, né? Ele é uma filosofia, um modo de enxergar o mundo, mas ele tem elementos culturais que foram construídos, que essa cultura foi comunicada de geração em geração, ainda são poucas gerações, mas estamos nos perpetuando, e acho que para haver mudança tem que ter alguma conservação, né? Essa conservação cultural, né? Desses grupos alternativos de resistência manterem sua cultura, como eu volto no exemplo da capoeira Angola, né? Que é uma cultura aí centenária, longas datas de existência aí, que vem se mantendo como uma cultura, tem todo ali o seu formato, o seu ritual, que é um ritual de educação, né? Passando de geração para geração aquela cultura e todas as mensagens que os mestres tentam deixar para as novas gerações, né? Ela vai se transformando através dos tempos, mas mantém o básico, né? A cultura tradicional. Acho que o punk, se quiser se manter como uma cultura, se não quiser ser apenas uma ideia, faça você mesmo, e que qualquer industrial, empresário pode também assumir para si, acho que ele tem que também seguir esse caminho, né, de se colocar como uma cultura e lutar pelos seus elementos contraculturais. Foi bem na provocação aí. Quer acrescentar alguma coisa, mano? Não quero acrescentar não. Tô pensando aqui ainda, então, quando a gente faz leitura na academia, assim, comunicação, você não tem pensamento nenhum, né? Você não tem performance nenhum. E aqui o negócio é muito performático, né? Então,
Quando você provoca alguma coisa assim, você traz ideias que talvez você não consiga elaborar no momento. Talvez seja mais interessante, né? Eu queria voltar a essa parte de modo de vida, que eu acho que a maioria das pessoas não te conhecem aqui e não sabem muito bem o que você faz, como você leva a vida e se isso é importante. Eu conheço que eu sou seu irmão, né? Então eu sei mais ou menos o que você faz, tipo, como você se locomove na cidade, por exemplo, de não usar carro, não usar moto, andar de bicicleta, né? Até entre cidades e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Não como ser um ídolo, assim, uma inspiração, mas para falar qual foi a solução que você trouxe para sua vida. Bom, acho que essa questão do faça você mesmo, né, que o punk nos coloca, ela cada vez vai se ampliando mais, vai se reinventando e você vai a cada momento percebendo possibilidades de fazer por si mesmo que às vezes você ainda não conhecia, né? E aí traz uma mudança na conduta cotidiana muito grande, né? Que eu vejo, né, ao longo desses anos todos, várias coisas que eu fui deixando de lado, assim, mesmo tem aquele anedota que chama, né, do Diógenes Sinop, que ele andava com um canequinho. Aí um dia eu vi um cara bebendo no rio, bebendo água com as palmas das mãos, e ele jogou o caneco dele fora porque ele percebeu que ele podia beber com a própria mão, né? E era uma das únicas coisas que ele carregava com ele era o caneco. E mais ou menos isso, né? A gente vai aprendendo a cada dia que um monte de vícios que a gente tem, de coisas que a gente acha indispensável para o nosso conforto, para o nosso bem-estar, e que às vezes causa enormes sofrimentos, exploração, um monte de coisas que a gente é contrário e às vezes não sabe como bater de frente, como ir contra, né? E eu penso que é pela mudança cotidiana, pelo boicote a essas coisas que a gente consegue dar nossa parcela de repúdio a isso, né? Então, o movimento punk em geral, eu vou falar mais de mim, né? Trago sempre comigo essa busca, né? De, por exemplo, não me locomover por transporte movido a petróleo, essas coisas. Eu ando de bicicleta, gosto de bicicleta, me apaixonei mesmo pela pedalada, pela superação de você conseguir pelo seu próprio esforço ali tá rompendo fronteiras. Acho que a sensação mais linda de liberdade assim é isso, né? Você atravessar de uma cidade para outra o seu próprio esforço sem estar dependendo de ninguém nem de nada, né? De uma bicicleta que também não pode abrir mão do nosso caneco, né? Alguma coisinha a gente tem para facilitar a vida, né? E outras coisas mais, tipo o friganismo, né? Acho que é o modo como foi denominada essa filosofia de vida, que os punks muitas vezes se aproximam, outras não, que é a busca de uma alimentação alternativa, né, sem sofrimento animal e de preferência reciclado, né, porque a quantidade de lixo jogada fora todos os dias e que às vezes não é lixo é assombrosa, né? Eu mesmo me alimento de forma vegetariana e de altíssima qualidade, porque eu consegui contatos aqui em Goiânia de lixos muito bons, de restos de verdurões de bairros de classe média que jogam coisas que você não acredita, né? Coisa fora. Então, dessa forma, a gente mantém lá no espaço coletivo que a gente vive, mantém uma alimentação vegetariana, saudável, livre de consumo a partir do lixo. E, fora isso, a gente tem, né, nossa vivência, né, cultural, né, a busca de, por exemplo, manter trabalhos alternativos, né? Não se vender para patrão. Eu já tenho minha formação em filosofia, podia estar dando aula, trabalhando para o Estado ou para iniciativa privada, mas seguindo interesses de formação do Estado ou da iniciativa privada, lógicas que eu não concordo. Então, a gente busca manter lá nosso espaço cultural, né, que é o espaço de circulação das ideias, de formação pessoal, e se manter a partir de trabalhos alternativos, né, de venda de artesanatos, né, materiais que a gente confecciona. Eu trabalho com serigrafia, com camisetas que a gente fabrica, com mensagens libertárias, né, com ideias que a gente acha que, além de serem bonitas, né, para o nosso gosto, e acho que para as pessoas têm gostado, né, são camisetas bonitas e com mensagens não comerciais, né, porque o que a gente vê é as pessoas vestindo coisas de grife sem sentido nenhum, né, que não passa nada, né. Eu acho que ali também já é uma coisa de trazer alguma personalidade para a pessoa que está, mesmo sendo um consumo, né, a pessoa está comprando, mas pelo menos ela escolheu uma mensagem que tem a ver com ela, né. E fora isso a gente vive normalmente, diariamente, como todo mundo, mas
buscando, né, esse trabalho de si, essa ascese para ser uma pessoa melhor, saber. Uma pessoa melhor é foda, né? Ó, a profecia. Para ser uma pessoa melhor a partir dos valores de bem e mal que a gente escolheu como indivíduo, ou eu como indivíduo. Então eu pratico a capoeira, eu pedalo todo dia, eu tô sempre lendo, sempre fazendo algum exercício, sempre aproveitando o tempo, mais do que com preocupações de entretenimento, mas como uma coisa de formação pessoal e cultural, né? Tá sempre evoluindo a partir do cotidiano. Dentre essas atividades que a gente realiza, uma delas é a troca de zines, né? Por correspondência, né? A gente elabora materiais textuais, talvez seja uma elaboração filosófica, né, que o punk faz de forma marginal. A gente escreve nossas pequenas revistas, né, que a gente chama de zine, edita ela toda manualmente, né, através de colagem, dá um tratamento legal e distribui para os nossos contatos, tanto a nível de Brasil, a nível local na cidade e até internacional. Mas aqui eu tô aqui com o meu novo zine, que é o Despensamentos Alcoólicos, Zine Punk número 3. Esse é um zine voltado para a cultura punk, né, que eu trago mais discussões a respeito do movimento. Então não é um zine para ser repassado para as pessoas. Mas eu trago outras reflexões. Eu vou ler um pequeno texto aqui só para o pessoal ter ideia do que se fala no zine. No zine se fala de tudo, né? Esse é um zine meu e que eu vou falar de questões minhas. Eu vou ler uma que eu quero compartilhar com vocês. Nosso cerrado foi transformado em fábricas de hambúrgueres e combustível de automóveis. Pedalando pelo cerrado onde me criei, onde meu pai me apresentou frutos como a gabiroba, murici, gravatar, ticum, ingá, marmelo, mamacadela, mangaba, buriti, jatobá, e animais como o periquito, tamanduá, queixada, coati, capivara, joão de barro, ema, cateta e seriema, hoje vejo uma imensidão de verde, plantas com belos frutos. Mas não me engano com essa visão. As plantas que vejo agora foram introduzidas por quem veio de fora. Foram adulteradas para crescerem soberanas. Elas não matam minha fome e nem a dos animais que por aqui ainda erram perdidos. Milho, sorgo, soja e cana-de-açúcar. Quilômetros e quilômetros de repetição da mesma paisagem, só interrompida por alguns trechos de mata em chamas, que logo se tornará outra lavoura. Outra plantação de progresso, de grãos para alimentar animais que não são mais animais, mas matéria-prima de carne enlatada e adulterada, proliferadora do câncer entre os humanos e animais, ou de um caule que já causou muito sofrimento na época dos engenhos, e agora serve para fabricar combustível para transportar o progresso, expelindo a fumaça da morte. Maldito deserto verde é o que vocês do agronegócio fizeram com o nosso cerrado, o solo empobrecido pela monocultura, a água contaminada pelo veneno, insetos que se proliferam excessivamente em função do desequilíbrio ecológico, e os últimos animais do cerrado vagam perdidos pelas últimas ilhas de mata, em busca de alimento natural ou fugindo de alguma queimada, até que sejam atropelados por algum automóvel na rodovia. Eu também sou um desses animais vagando perdido, atrás do cerrado que um dia tive o prazer de viver, até ser, a qualquer momento, atropelado pela máquina do progresso. PS. Ainda bem que agora tem McDonald's em Rio Verde. Assim o povo do Sudoeste pode sentir um pouco do sabor que custou a destruição do nosso cerrado. É uma troca justa, não é? Muito bom o texto. Você pode roubar um zine dele depois e piratear e colocar na net. Ele não vai ver mesmo. É verdade. Ele não deixa. Fora da internet. E os zines estão passados de mão em mão, né? Até para essa questão da manutenção da nossa cultura, né? Às vezes a não banalização da coisa, não passada de... Não uma massificação como um modo de preservação até para se manter essa característica contracultural, né? Porque às vezes você passa sem muito critério, né? E quando vê a coisa já tomou rumos que não era aquele rumo original. Então a gente tem que estar esperto com isso. Você quer acrescentar alguma coisa para finalizar essa parte? Partir para as indicações? Quer acrescentar alguma coisa, Marcos? Tinha outra coisa que você ia falar, não era além do zine, acho que é da capoeira que a gente precisa falar agora. Tentei brevemente, né? Como exemplo, acho, de uma filosofia cotidiana. Não é que eu vivencio há mais tempo, né? Sou um iniciante, mas que eu percebo que é uma forma de filosofia cotidiana, né? Tem toda uma organização ali para a educação, né? Humana, de um modo livre e igualitário, né? E acho que é muito completo ali tudo mesmo, seja o conteúdo, né, das músicas, das ladainhas, as lições de moral que passam através desses cantos que
são transmitidos via oral de geração para geração, o modo como a roda de capoeira se estrutura. Acho que é um processo educacional muito grande, né? O modo da relação do mestre com os alunos e das pessoas de diferentes idades, todos ali trabalhando junto, sem diferença hierárquica, mas sabendo que cada um está num nível diferente e se ajudando no crescimento. Então, o que eu queria destacar, acho que é isso, né? Que é um exemplo de educação, né? De uma filosofia que forma para a vida, né? Não é apenas um esporte, uma coisa bonita de se ver ali, né? Aquilo tudo reflete valores para a vida toda, né? Acho que é um bom exemplo de uma filosofia cotidiana, né? Aí no século XXI, ainda, né? Resistindo no século XXI. E também as músicas, além de trazer lições, também trazem a história da própria capoeira, do povo que criou a capoeira, né? Tem muitas letras de história mesmo. Claro, assim. Tem um conteúdo riquíssimo, né? Acho que a gente pode selecionar pelo menos uma ladainha para colocar. Não, eu acho que tinha que falar mais de capoeira, cara. Eu tô aqui em Santa Amaro. Não. Então, vamos lá, uma questão só pra que ele vai gostar dessa questão, assim. Já que é bom falar que você faz capoeira Angola, né? Sim. Então eu queria que você falasse da diferença da capoeira Angola pra capoeira regional. Eu tô aqui em Santa Amaro, que é a terra do besouro, né? E uma das coisas que acontece aqui é que todo mundo detestou o filme Besouro. Eu não sei se você assistiu o filme, se você tiver assistido, você podia explicar porque que o pessoal não gostou. Eu não sei qual o critério do pessoal por não ter gostado, né? Eu achei que é um filme muito cheio de efeitos especiais, assim, e tal. Eu não saberia fazer uma crítica relevante ao filme, não. Não, mas em relação à capoeira Angola também, quando você falou de muito cheio de efeito especial, eu fiquei pensando aqui na ideia de velocidade também, né? Da capoeira também, da capoeira Angola, que é a que tá em pauta. Porque as pessoas não conhecem a diferença das duas, né? Não conhecem a diferença entre as duas, né? Se você puder falar, eu acho que já vai esclarecendo para perceber a diferença. É que a capoeira regional, acho que ela foi criada mais para ser um esporte mesmo, né? Baseada até nas artes marciais orientais, né? Dizem alguns mestres, né? Por exemplo, o mestre Canjiquinha fala que não há diferença, né? Que o mestre Bimba aprendeu capoeira Angola, né? A capoeira antiga é a capoeira Angola. O mestre Bimba aprendeu a capoeira e deu um tratamento nela para ela se tornar mais ensinável mais rapidamente, eu acho, né? Justamente para ensinar para os estudantes que estavam na Bahia. Então, ela perde muito do conteúdo cultural, né? Ela se torna mais a forma, né? Do que o conteúdo. É uma capoeira mais rápida, mais plástica, né, de floreios e saltos, e muito preocupada ali com os movimentos, né, e a capoeira Angola é uma capoeira, eu acho, que como a filosofia mesmo, né, a capoeira como vida, né, não apenas os movimentos são importantes, né, os movimentos você vê que são feitos não com grande velocidade para serem ameaçadores, mas com classe, né, lentamente, com perfeição. Você vê que é um exercício que cada praticante da capoeira faz, de um exercício corporal, né, de superação dos limites mesmo, né, você conseguir ser parte daquela engrenagem que é a roda de capoeira, conseguir não engasgar a engrenagem, né, não fazer a coisa fluir de um modo bonito. E tem isso, né, que é o todo ali que é a capoeira, né, não é só os movimentos do jogo, o combate, né? A bateria, que é uma bateria muito rica ali, né? Os birimbais, atabaque, pandeiro, o agogô, o reco-reco, o coro, né? Da galera toda em volta, mantendo a energia, sempre mantendo aquele rito tradicional, né? Cantar a ladainha a princípio, né? Que vem com... O mestre traz uma lição de moral, né? Pra gente pensar, né? Aí vem a chula, que é um canto meio de louvor, agradecimento, né? Que já é direcionado já pela ladainha também. E aí, quando entra o corrido, começa o jogo de capoeira, né? E nesse jogo se retrata o mundo, né? A roda de capoeira é o mundo, né? Os corridos vão narrando o que vai acontecendo ali, vai sugerindo coisas para acontecer.
sempre você percebe uma metáfora com a vida, né, com o mundo. E acho que isso, em grande parte, é o processo educacional, né, para quem consegue observar mesmo a capoeira, pratica a capoeira como uma filosofia. E acho que a capoeira Angola leva a isso, né, porque ela cobra muito isso da gente conhecer os toques, conhecer os cantos, conhecer os mestres, conhecer como a capoeira é feita ao longo dos tempos. Então, por isso tudo, eu acho que a capoeira Angola é mais rica, né, que a regional, sem me envolver nessas questões, né? tá com medo de levar a pesada do pessoal da regional, hein? Não, vai levar, já levou. Agora, uma coisa assim que a gente sempre se modifica de acordo com o meio. Se tá na roda de capoeira, você se modifica e você vai aprendendo mais, né? Aqui na Unilab, a questão racial entra sempre em pauta, é muito importante. A gente está colocando, até pela convivência com a região aqui da Bahia, com os alunos. Metade dos meus alunos vêm de países africanos, etc. Quando você fala de capoeira, a questão racial é preciso ser destacada, né? Que acaba sendo uma cultura de matriz negra. Quando você fala do punk, não tem essa matriz, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque parece ser culturas diversas. Quando a gente fala de uma cultura europeia como base da filosofia, parece que todo mundo aceita. Agora, quando a gente fala de uma cultura africana, é algo que na academia não tem espaço nenhum. Eu não vejo o punk como europeu primeiro, né? Acho que o punk surgiu no mundo todo de diferentes modos, né? O punk do Brasil é o punk daqui, tem a cara nossa, o punk do México tem a cara deles, dos Estados Unidos, América Latina, na África, na Ásia. A contracultura se desenvolveu mais ou menos simultaneamente, talvez com alguma influência da Europa, por conta da mídia unilateral, né? Que trazia coisas de lá e não levava coisas daqui. Mas, só pontuando, né? Eu não vejo o punk como europeu. Mas a capoeira tem essa questão, né, de ser uma arte que surgiu dos negros africanos que foram escravizados no Brasil e que, de modo assim, totalmente carentes, né, a galera ali presa, trabalhando e tal, ao mesmo tempo utilizava o tempo que tinha ou dava uma fugidinha para desenvolver essa cultura, desenvolver esse saber usando apenas o corpo, né, sem nenhum instrumento para isso, né? Você vê o quão fantástico é isso, a riqueza de cultura presente nesses saberes, né? Que os caras utilizavam apenas o corpo para se defender, para dançar, para se expressar e para divertir, né? Enfim, mas eu acho que a filosofia ela tem uma origem grega, que é uma origem racionalista, né? Que você vê a especificidade da filosofia como grega, acho que é o uso da investigação racional rigorosa, né? Que foi posteriormente questionado pela própria filosofia, né? Do romantismo em diante ali, do próprio Schopenhauer, né? Que Kant, que aponta, né, as limitações da razão e muitas vezes vão buscar em outras fontes, né? A satisfação das suas necessidades metafísicas. E aí a filosofia passa a beber de fontes orientais, de fontes africanas, e isso a partir aí com o passar do tempo, com a maior troca de informações, já não se dá mais para afirmar que a filosofia é grega, é europeia, né? Mas como a filosofia que a gente conhece, a acadêmica, é essa, né? Mas se desenvolveu modos de se explicar o sentido do ser, da existência, desde do Egito, da Índia antiga, na China. Então, não dá para falar que a filosofia é só essa fonte de saber racional grego, que a própria filosofia voltou atrás e questionou a razão. Então, aí abre espaço para outros modos de pensamento serem aproveitados como filosofia. E a capoeira Angola tá aí, né? Como um deles, na minha opinião. Aqui na Unilab, no curso de pedagogia, a filosofia da capoeira é uma disciplina. Já é reconhecido, já está curricularizado, inclusive, né? Então, interessante. É bacana que começa a criar espaços agora, né? Não tinha muitos espaços. Não, a gente vai fazer curso para fazer zine, curso para ser punk, vai ter tudo aqui. Não, nos Estados Unidos teve um curso de filosofia do punk, né? Que é esse livro que eu vou indicar agora, né? Filosofia do Punk. Ele foi elaborado para essa disciplina, né? Que era um curso sobre punk na universidade. E vamos partir para as indicações, então?
das indicações são assim, tipo, esse curso de filosofia do punk que eu vou promover, no final o cara vai ter que evadir do curso, senão não... Se vier... O diploma tá errado. Quem vier pegar o diploma tá reprovado. Bom método. Vamos partir então para as indicações, então. Eduardo, você trouxe alguma coisa aí para indicar pra gente hoje sobre o punk, capoeira, músicas? Vamos pensar aqui. Eu não organizei muito, mas acho que para começar, um bom livro que eu acho que trata do pensamento filosófico de uma maneira interessante, né, que relaciona com o cotidiano, é o livro do Bertrand Russell, História do Pensamento Ocidental, né, que uma parte da fonte do que eu fui buscar sobre o período helenístico, por exemplo. Então acho que uma boa fonte aí para conhecer um pouco de história da filosofia seria esse livro do Bertrand Russell, História do Pensamento Ocidental. Aí um pouquinho mais de filosofia, sobre a filosofia universitária do Arthur Schopenhauer, né, que eu também utilizei, fiz uma citação aqui só, mas que acho que é um livro importante nessa questão do questionamento, na crítica, né, à universidade como detentora do monopólio da filosofia, né. Acho que o Nietzsche também tem um texto sobre o futuro dos nossos estabelecimentos de ensino, né? Também é um livro interessante que faz essa crítica ao monopólio da filosofia por parte das universidades. Né? Aí, para falar sobre punk, acho que esse livro, A Filosofia do Punk, Mais do que Barulho, do Craig O'Hara, tem esse livro traduzido. Eu tenho traduzido aqui, mas essa tradução que eu tenho, ela não é autorizada, é Xerox. É uma tradução punk. Justamente, mas eu acho que tem. Eu já vi ele, tem ele em algum editor aí, depois tem que procurar e colocar. É um livro que trata da filosofia do punk mais na perspectiva norte-americana, mas traz com bastante profundidade assim, a filosofia punk mesmo, né? O aprofundamento de as vertentes que foram criando e o questionamento que cada um foi trazendo para o movimento punk, né? Acho que é um livro que vale a pena ler para quem quiser saber um pouco dessa relação entre punk e filosofia. Tem o livro para tratar do movimento punk aqui no Brasil. Acho que uma boa fonte seria o livro Movimento Punk na Cidade, A Invasão dos Bandos do Sub, que é um livro da Janice Caiafa, uma antropóloga, que ela conviveu com os punks no Rio de Janeiro nos anos 80 e faz um estudo, uma análise debatendo com Deleuze e Guattari. E, sim, é um livro bastante interessante, né? Apesar de ter sido feito nos anos 80, tem essa limitação, né? O movimento mudou bastante, mas é um livro bem completo, assim, também, para quem quiser aprofundar um pouco sobre o pensamento, né, desse movimento. É isso. Mas tem as músicas também que eu indicar uma ladainha aí da capoeira. Acho que é melhor eu falar alguns mestres e botar uma ladainha só no final. Pode ser, né? Você fala. Da capoeira Angola, acho que tem muita coisa boa para se ouvir, né? Tem alguns livros também, né? Que vários mestres de capoeira lançaram livros. Eu não tenho nada para indicar aqui agora. Sei lá, acho que seria bom ouvir o que os mestres dizem nos seus cantos, né? Mestre Moraes, próprio mestre Pastinha anterior, né? Valdemar, mestre Paulo dos Anjos também tem uns cantos muito bons. Mestre Felipe, Mestre Cláudio, Mestre Camaleão. A gente coloca algum aí pra vocês ouvirem. Quanto a som punk também é complicado, porque os sons punks não estão... Sons punks do Brasil não estão na internet. Sons punks europeus estão na internet. Bom, como filme, tem uns filmes... os documentários dos anos 80 do Brasil, acho que são bons, né? O Punk Molotov do Rio, Punks 1983... E tem do Fernando Meirelles, Garoto do Subúrbio. Esses filmes estão no YouTube aí, pra quem quiser se informar, tem coisas boas aí. E bandas punks, desde os anos 80, no Brasil a gente tem a Narcólatras, Cólera. Cólera foi punk um tempo, depois teve alguns problemas. Acho que a gente coloca a banda Anaque Krakatau, né, a banda que eu faço parte aí, que a gente tem como tema principal a questão da filosofia, né? Relacionar o punk como uma filosofia de vida, né? Um dos CDs que a gente lançou se chama Filosofia da Vida. Então,
acho que colocar pra encerrar aí essa música, Filosofia da Vida. Galera, escutar aí, tá massa. Beleza. E você, Marcos, tem alguma indicação hoje aí pra gente? Eu ia indicar uns livros sobre filosofia como modo de vida, mas eu acho que não são tão interessantes. Eu acho que só para quem quiser se aproximar da filosofia antiga como modo de vida, um bom autor é o Pierre Hadot, que ele tem no Brasil traduzido o que é filosofia antiga e exercícios espirituais. O Pierre Hadot inspira a última fase do Foucault, quando Foucault vai tentar descobrir o que é filosofia como modo de vida, vai estudar mais especificamente isso. Então, esses dois livros do Pierre Hadot seriam indicações para quem quer se aproximar da filosofia como modo de vida. Então, a gente está chegando aqui no fim do programa. Queria agradecer ao Eduardo por disponibilizar o tempo aqui pra gente, que ele é meio ermitão aí, sumido na comunidade dele lá. É meio complicado ele organizar esse tempo para fazer esse tipo de conversa, assim. Foi muito bom receber você no programa, ficou muito legal o papo. O espaço aqui está aberto também, se você quiser voltar mais vezes. E se você quiser divulgar algum trabalho também, deixar algum meio de contato pra galera que quiser o seu zine, não sei se você distribui para todo mundo, pode falar aí qualquer coisa aí que você quiser aí dos trabalhos, de qualquer coisa. Valeu, muito obrigado aí pelo espaço. Gostei muito de estar aqui experimentando essa nova forma, mais essa forma, né, de discutir filosofia, de criar reflexões filosóficas. Acho que é válido, né, usar a tecnologia para esses fins, né, também. Eu que tenho uma vivência um pouco afastada disso, mas sei da importância disso e sei que se a gente fizer um bom uso da internet, dá para ser um meio bastante subversivo e informador, né, que transmite bastante informação, apesar do Facebook evitar que as pessoas olhem com profundidade a quantidade de informação que é bombardeada para eles. Enfim, vou deixar meu e-mail, quem quiser entrar em contato, porque geralmente a gente tem uma caixa postal, mas no momento não tá ativo, então vai ser mais fácil para vocês entrarem em contato. Meu e-mail é ferrazfranco@hotmail.com. Aí se quiser entrar em contato para conhecer mais, saber um pouco mais do nosso modo de vida, das coisas que a gente produz, quiser, quem sabe aí receber CDs, zines e tal, tudo depende do contato, da forma como a gente conversar, né? É isso aí, brigadão. Obrigado aí pela sua presença, foi uma conversa muito legal. Eu peço para quem está ouvindo agora, para comentar lá no site, filosofiapop.com.br, que a participação da galera é muito importante, que dá muita força para a gente continuar o trabalho. E se você quiser mandar um e-mail para a gente também, tem o contato@filosofiapop.com.br. Lá no site a gente vai colocar todas as referências que foram citadas aqui, o que tiver na internet, né? Porque tem coisas que a gente não vai encontrar na internet. Só o que tem. Também coloca os links das redes sociais, da página do Facebook. Se você quiser ajudar a gente também, compartilhar esse episódio com os amigos, avaliar a gente no iTunes, ajuda bastante para espalhar mais o episódio aí, o trabalho da gente para mais gente. Obrigado a todos que participaram aqui do papo. E daqui 2 semanas a gente está de volta e até mais. Viemos de uma porra pra crescer como você vai impor nossas verdades no topo das espécies. Só pra destruir.